Eu estava no chá de bebê que eu mesma tinha organizado para minha melhor amiga Veridiana. A casa estava impecável e cheia de gente. Veridiana estava no centro de tudo, sorrindo, passando a mão na barriga de 6 meses. Estava tudo perfeito, até a campainha tocar. Era Josh, o ex-namorado da Veridiana, o pai do bebê, o cara que tinha abandonado ela grávida e sumido do mapa. Veridiana congelou no meio da sala. Ela perguntou com a voz tremendo: "O que você está fazendo aqui?" Josh deu um sorriso e respondeu: "Ué, eu sou o pai do bebê. Vim pro chá do meu filho." Veridiana saiu correndo atrás de Tyler. Mas quem era Tyler? Apenas o meu marido. E eu não senti raiva. Na verdade, eu achei incrível, porque aquilo tudo fazia parte do meu plano. Mas antes de eu continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou. Eu me chamo Claire e tenho 32 anos. Conheci o Tyler na faculdade. Ele fazia engenharia, eu fazia design de interiores. A gente namorou 2 anos e estávamos casados há 4. Tyler é daqueles homens certinhos. Terno todo dia, carro sempre limpo, planilha pra tudo. Juntos a gente comprou uma casa linda num bairro arborizado, com varanda, quintal e 3 quartos. A casa dos meus sonhos. A Veridiana eu conheci na faculdade também. A gente se grudou e nunca mais se largou. Mais de 10 anos de amizade. Éramos inseparáveis. Era a pessoa que eu ligava pra tudo. Briga com Tyler, promoção no trabalho, receita nova que deu certo, desabafo de madrugada. Era a minha pessoa favorita. Veridiana morava num apartamento pequeno, um quarto, sala apertada, banheiro minúsculo. E toda vez que vinha na minha casa era a mesma coisa. Passava a mão no mármore da cozinha, olhava o quintal pela janela, suspirava. Ai, Claire, essa casa é maravilhosa. Olha esse espaço. Olha essa luz. Queria uma casa assim, mas parece que o Josh não tem ambições na vida. Eu ria e dizia que um dia ela ia ter uma casa ainda maior e que logo logo o namorado dela, Josh, daria o próximo passo. Veridiana namorava o Josh há uns 3 anos. Josh era programador. Era muito bom no que fazia, ganhava bem e era muito inteligente. Ele sempre usava jeans, camiseta de banda e ia trabalhar de bicicleta. Veridiana detestava aquilo. A gente saía muito junto, os 4. Jantares, viagens de fim de semana, churrascos na minha casa. E toda vez, sem exceção, Veridiana arrumava um jeito de comparar. Tyler, você está sempre tão elegante. Se veste bem. Josh, você não poderia se vestir um pouco melhor? E dava uma risadinha. Nossa, Tyler, que carro lindo. Josh está precisando trocar o carro dele por um mais novo também. Josh fingia que não ouvia, mas eu via que doía. Ele sorria meio torto e mudava de assunto. Me dava pena, mas o Josh era assim mesmo, um cara na dele. Não ligava para a opinião dos outros, não tentava impressionar ninguém. Vivia do jeito dele e estava bem com isso. Preferia ir de bicicleta do que ficar 1 hora preso no trânsito. Preferia morar num kitnet perto do trabalho do que se endividar com um apartamento grande para impressionar visita. Preferia roupas confortáveis do que terno e gravata. Josh vivia no ritmo dele, tranquilo, sem pressa, sem ostentação. Mas Veridiana se irritava com essa vida mansa. Para ela, aquilo não era simplicidade, era falta de ambição. Ela queria mais, sempre quis mais. Num determinado momento, eu decidi fazer uma abdominoplastia. Queria me sentir melhor com meu corpo. Tyler me apoiou. Agendei num hospital de referência. Fiz todos os exames. No dia da cirurgia, Veridiana fez questão de estar lá. Me levou. Ficou comigo na sala de espera. Segurou minha mão. Desejou boa sorte. Amiga perfeita. Eu entrei na sala de cirurgia confiante. Sorri pro anestesista. Fechei os olhos e contei até 10. Essa é a última coisa que eu lembro. Quando abri os olhos de novo, eu não estava numa sala de recuperação. Estava num quarto cheio de máquinas, fios, aquele cheiro pesado de hospital. E eu estava sozinha. Completamente sozinha. Meu corpo não obedecia direito. Tentei me mover, mas meus braços e minhas pernas estavam pesados. Consegui, com muito esforço, apertar o botão de chamada na lateral da cama. A enfermeira entrou e, quando me viu, ela parou. Arregalou os olhos, levou a mão na boca e saiu correndo pelo corredor, gritando o nome de um médico. O médico chegou quase tropeçando. Me examinou, fez perguntas, apontou uma lanterninha nos meus olhos. Eu estava confusa, assustada, e só consegui perguntar: Doutor, a cirurgia correu bem? Ele fez uma pausa longa. Daquelas que você sabe que não vem boa notícia. Claire, durante a cirurgia você teve uma reação grave à anestesia. Sofreu uma parada cardíaca.
Foi reanimada, mas entrou em coma. Entrei em coma? Por quanto tempo? 14 meses. 14 meses. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir falar. Passei. Mais de um ano da minha vida dormindo. Eu entrei naquela sala de cirurgia achando que ia acordar em algumas horas com uma barriga nova. E acordei mais de um ano depois sem saber nem que dia era. Uma hora depois, Tyler chegou. Entrou no quarto correndo, me viu sentada e começou a chorar. Me abraçou com cuidado, tremendo, repetindo que tinha rezado todo dia, que nunca perdeu a esperança, que me amava, que sentiu a minha falta. Eu olhei para ele e senti um alívio que eu não consigo nem descrever. O homem que eu tanto amava estava ali. Não tinha me abandonado, não tinha desistido de mim. Ficou 14 meses esperando eu abrir os olhos. Naquele momento, eu só conseguia pensar que o pior tinha passado. Que eu ia voltar para casa, voltar para minha vida, para minha rotina, pro meu marido. Que tudo ia ficar bem. Eu fiquei semanas no hospital fazendo reabilitação, fisioterapia, exames, aprender a caminhar de novo. Tyler ia me visitar todo santo dia. Carinhoso, atencioso, presente demais. Mas eu notava algo diferente nele. Uma ansiedade, uma culpa no olhar. Mas atribuía ao susto. O homem quase perdeu a esposa, né? Normal ficar assim. Um dia, durante uma visita, eu perguntei: Tyler, e a Veridiana? Ele desviou o olhar, engoliu seco, coçou a nuca. A Veridiana, ela anda muito ocupada, amor. Mas mandou lembranças. Pergunta sempre por você. Mais de 10 anos de amizade. E a mulher não veio me visitar depois que acordei do coma. Achei estranho, mas eu estava fraca, cansada e não insisti. Depois de 2 meses, finalmente recebi alta. Tyler me buscou e me levou para casa. No caminho, ele estava estranho. Falava demais, ria sem motivo, batucava no volante, mudava de assunto sozinho. Eu observava tudo calada. Quando entrei na minha casa, eu percebi na hora que tinha alguma coisa estava errada. A minha casa estava irreconhecível. As paredes da sala estavam num tom de cinza que eu nunca escolheria. Os móveis tinham sido reorganizados. Tinha um tapete novo, cortinas novas, quadros que eu nunca comprei. Tyler, o que aconteceu com a casa? Ah, eu dei uma renovada. Para você voltar para uma casa novinha. Gostou? Eu não tinha gostado nadinha, mas engoli e aceitei para não começar uma discussão. Fui ao banheiro, abri o armário e encontrei um shampoo que eu nunca usei, um condicionador diferente e um desodorante feminino. Não era minha marca. Mas eu conhecia aquela marca muito bem. Tyler, que produtos são esses? Ele apareceu na porta do banheiro com as mãos no bolso. São seus, meu amor. Sempre estiveram aí. Ele respondeu confuso. Eu olhei para ele e não insisti. Disse: Ah, verdade. Acho que são meus mesmo. E dei um sorriso. Mas eu nunca usei aqueles produtos na vida. Nunca comprei aquele condicionador. E aquele desodorante? Eu conhecia muito bem aquela marca. Era a marca que Veridiana usava. Eu sabia porque a gente fazia compras juntas, e ela sempre pegava aquele mesmo desodorante, toda vez, sem falta. Esperei Tyler sair do banheiro. Peguei o desodorante, virei e olhei a data de fabricação impressa no fundo. 8 meses atrás. Eu estava em coma 8 meses atrás. Coloquei de volta no lugar, devagar, e não disse uma palavra. Depois fui abrir o meu notebook que ficava na sala. A tela acendeu e o perfil de login era o de Veridiana. O nome dela, a foto dela, como se ela fosse a dona daquele computador. Tyler, por que o notebook está no perfil da Veridiana? Ah, um dia ela veio aqui e pediu emprestado para resolver um negócio do trabalho. O notebook dela tinha queimado. Deve ter criado um perfil. Desodorante fabricado durante meu coma. Perfil de Veridiana no notebook. Casa inteira redecorada. Tyler nervoso desde que eu acordei. Veridiana que não apareceu no hospital. Tudo tinha uma explicação. Tudo tinha uma desculpa. Tudo muito conveniente. Tudo muito arrumadinho. Mas eu não sou burra. Eu estava juntando peças de um quebra-cabeça que eu ainda não tinha coragem de montar. Então fiz o que faço de melhor. Fiquei calada e decidi observar. Alguns dias depois, a campainha tocou. Abri a porta e Veridiana estava lá. Sorriso enorme, braços abertos, olhos marejados. Claire, meu Deus, eu não acredito que você está de pé. Eu rezei tanto, amiga, tanto. Você não tem ideia. Me abraçou apertado. Ficou me balançando de um lado para o outro,
repetindo que era um milagre, que Deus era bom, que ela sabia que eu ia voltar. E eu ali, sendo abraçada, pensando. Rezou tanto, mas não apareceu uma vez no hospital depois que acordei. Quando ela se afastou, eu olhei para baixo e vi. Veridiana estava grávida. Barriga de uns 4 ou 5 meses, bem visível por baixo da blusa. Veridiana, você está grávida? Ela passou a mão na barriga e fez uma cara triste, ensaiada demais para ser verdade. Estou de 4 meses. Do Josh. Que maravilha! Mas por que essa cara triste? Ele me abandonou, assim que soube da gravidez. Sumiu. Não atende, não responde. Bloqueou meu número. Estou sozinha. Ela limpou uma lágrima que eu tenho certeza que não existia. Ai, amiga, que horror. Mas vai ficar tudo bem. Você é forte. Abracei ela de novo. Fiz o papel direitinho. Mas por dentro estava fazendo as contas. A gente foi para a cozinha e foi aí que eu comecei a prestar atenção de verdade. Veridiana entrou como se conhecesse cada canto. Abriu a geladeira sem pedir, pegou uma garrafa de água e foi direto no armário de baixo pegar um copo. Só que na minha casa, antes da cirurgia, os copos sempre ficaram no armário de cima. Tinham mudado de lugar durante a tal reforma do Tyler. E Veridiana foi no lugar novo, sem nem pensar, sem procurar, como alguém que faz aquilo todo dia. Eu não disse nada, só observei. Nos dias seguintes, Veridiana começou a aparecer na minha casa com uma frequência que não era normal. 3, 4 vezes por semana, sempre com alguma desculpa. Trouxe um bolo para você. Passei para ver como você está. Estava perto e resolvi dar um oi. Uma tarde, ela se sentou do meu lado no sofá, fez aquela cara de quem vai dar uma notícia séria e segurou minha mão. Claire, eu preciso te contar uma coisa. Eu fiquei na dúvida se devia falar ou não, mas acho que como sua amiga eu tenho a obrigação. O que aconteceu? Enquanto você estava em coma, eu vi o Tyler num bar, com umas mulheres, conversando, rindo, bem à vontade. Eu não queria te preocupar, mas acho que você deveria saber. Você merece saber. Ela disse aquilo com uma cara de preocupação tão bem feita que quase me convenceu. Quase. Mas eu já sabia o que ela estava fazendo. Estava plantando a dúvida na minha cabeça. Queria que eu desconfiasse do Tyler, que eu brigasse com ele, que o casamento acabasse. E aí ela estaria lá, prontinha, para consolar todo mundo. Sério? Mas deve ser as colegas do trabalho dele. Eu confio no meu marido, ele nunca me trairia. Eu falei aquilo de propósito, queria ver a reação dela. E Veridiana fez exatamente o que eu imaginava. Quando eu disse, ele nunca me trairia, ela riu. Foi uma risadinha rápida, quase imperceptível, que ela tentou disfarçar com uma tossezinha. Mas eu vi. Nos olhos dela estava escrito em letras garrafais. Ele te traiu sim. E foi comigo. Era um misto de deboche e orgulho. Como se ela guardasse um segredo que a divertia. Como se soubesse de algo que eu, a pobre coitada que ficou em coma, não fazia ideia. Logo mudei de assunto. Veridiana pareceu frustrada. Esperava mais reação. Esperava choro, grito, irritação. Mas eu dei a ela o que ela menos esperava. Tranquilidade. Umas semanas depois de sair do hospital, eu resolvi ir ao meu antigo escritório de design. Precisava saber se ainda tinha um emprego, se ainda existia um lugar para mim ali. Fui de manhã. Conversei com minha chefe, e foi melhor do que eu esperava. Todo mundo me abraçou, perguntou como eu estava, comemorou. Minha chefe disse que minha vaga estava esperando e que eu podia voltar quando quisesse. Saí de lá me sentindo bem pela primeira vez em muito tempo. Parei numa cafeteria no caminho de volta. Estava na fila esperando meu café quando alguém chamou meu nome. Claire? Me virei e era o Josh. Camiseta de banda, jeans, mochila nas costas. Igualzinho de sempre. Ele estava boquiaberto. Você acordou? Meu Deus, ninguém me contou. Acordei faz 3 meses. Estou me recuperando ainda. Que alívio. Eu fiquei sabendo do coma e fiquei muito preocupado. Pensei até em ir te visitar, mas depois que a Veridiana terminou comigo, eu acabei desistindo. Eu parei. Espera, a Veridiana terminou com você? Terminou. 2 meses depois que você entrou em coma. A gente se sentou numa mesa e Josh me contou tudo. Eu ouvia com o coração acelerado, mas mantive a cara calma. Mas Josh, a Veridiana está grávida e me disse que você a abandonou quando soube. Josh largou o copo na mesa. Me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Grávida de mim? Claire, eu não vejo a Veridiana há mais de 1 ano. Ela terminou comigo por mensagem. Mandou um texto dizendo que tinha
encontrado um homem à altura dela. Depois disso, bloqueou meu número e sumiu. Nunca mais nos vimos. Um homem à altura dela? Foi o que ela escreveu. Pelo visto, nunca fui bom o suficiente para ela. Eu fiz as ligações na hora. Veridiana terminou com Josh 2 meses depois do meu coma. Veridiana está grávida agora de 5 meses. Eu fiquei em coma 14 meses. Os produtos dela no meu banheiro, fabricados durante o coma. O perfil dela no notebook. A casa toda redecorada. Ela sabendo onde ficam os copos na cozinha reformada. A culpa no rosto do meu marido. Tudo estava se encaixando. Cada peça que eu juntei em silêncio nas últimas semanas finalmente fazia sentido. As minhas suspeitas estavam certas. Eu queria estar errada. Queria que tudo tivesse uma explicação inocente. Mas não tinha. O bebê podia ser do Tyler. Me despedi de Josh e fui para casa com o rosto calmo e o coração em chamas. Naquela noite, deitada do lado do Tyler enquanto ele dormia, eu fiquei olhando pro teto. Mas não ia fazer nada por impulso. Eu precisava ter certeza absoluta. Precisava ver com meus próprios olhos. Então, nos dias seguintes, em vez de confrontar, em vez de gritar, em vez de chorar, eu fiz o contrário. Prestei mais atenção. Eu observava a dinâmica entre Veridiana e Tyler. Quando os dois estavam no mesmo ambiente, o ar ficava pesado. Tyler evitava olhar para Veridiana. Ele ficava tenso, engolia seco, cruzava os braços como se estivesse se protegendo. Veridiana observava tudo com um olhar que me dava arrepios. Quando Tyler me abraçava na frente dela, quando me chamava de meu amor, quando me dava um beijo na testa, Veridiana olhava para ele com ódio. Um ódio disfarçado, mas ódio. Parecia uma adolescente com ciúmes do namorado. Apertava a mandíbula, cruzava os braços, revirava os olhos para cima, como se aquelas cenas de carinho entre um marido e uma esposa fossem uma ofensa pessoal para ela. E quando ela achava que eu estava distraída, Veridiana mudava completamente. Eu podia estar de costas na cozinha lavando louça, mas eu via o reflexo no vidro do armário. Veridiana passava perto do Tyler e encostava nele. Passava a mão na coxa e nas partes íntimas dele por baixo da mesa. Se debruçava perto dele para pegar alguma coisa e fazia questão de mostrar o decote bem na cara dele. E o Tyler se esquivava toda vez. Levantava, ficava vermelho, engolia seco e dizia: "Vou tomar um banho" ou "Vou pegar uma água" e saía praticamente correndo. Ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que eu estava ali. Mas o que mais me chamava a atenção não era o Tyler fugindo. Era a cara de Veridiana quando ele fugia. Ela não ficava frustrada. Ficava satisfeita. Dava um sorrisinho de canto como se dissesse: "Ele pode até correr, mas ele já foi meu." Aquele sorriso de quem sabe de algo que você não sabe. De quem tem um poder sobre o seu marido que você nem imagina. Só que eu já imaginava. Eu via tudo. Cada encostada, cada olhar, cada escapada do Tyler pro banheiro, cada sorrisinho venenoso dela. Eles não percebiam, mas eu prestava atenção em tudo. Cada olhar, cada gesto, cada suspiro. Eu estava montando o quebra-cabeça em silêncio. Agora eu tinha certeza. Não era paranoia, não era insegurança de quem saiu de um coma. Era real. E eu queria o divórcio. Mas se eu simplesmente pedisse, ia ser minha palavra contra a dele. Eu não tinha prova nenhuma. Nenhuma foto, nenhuma mensagem, nenhuma confissão. Esperar o bebê nascer e pedir DNA? E que juiz ia dar um mandado para exame de DNA sem prova nenhuma de que o meu marido era o pai? Podia levar meses, anos. Não. Eu precisava de uma confissão. Eu precisava juntar provas. Eu precisava de um plano. Mas antes, eu ia me divertir um pouco com os dois. E eu já sabia exatamente como. Comecei pelo Tyler. Era uma quinta-feira à noite. A gente estava jantando, só nós dois, e eu esperei o momento certo. Tyler estava relaxado, comendo, falando do trabalho. Eu tomei um gole de vinho e soltei como quem comenta o tempo. "Ah, Tyler, sabe quem eu vi na rua semana passada? Esqueci de te contar. A Veridiana com o Josh." Tyler parou de mastigar. "Com o Josh?" "É, o Josh." Estavam no maior love, de mãos dadas, sorrindo. "Acho que eles voltaram. Ela não comentou nada comigo ainda, mas que bom pra ela, né? Pelo menos o bebê vai ter o pai por perto." Tyler largou o garfo no prato. A mandíbula travou. Os olhos ficaram duros. Ele pegou o copo de água, tomou um gole longo e tentou fazer cara de quem não se importa. "É mesmo, que bom pra ela." Né? Eles pareciam tão felizes. Viu Josh colocando a mão na barriga dela. Finalmente ele aceitou a gravidez. Tyler se levantou, levou o prato na pia.
Vou tomar um banho. Eu fiquei sozinha na mesa, tomando meu vinho, sorrindo por dentro. A semente estava plantada. Mais tarde naquela noite, eu passei pela sala e vi Tyler sentado no sofá com o celular na mão. Estava digitando sem parar. Irritado. Mandava uma mensagem, esperava, lia a resposta, fechava a cara e mandava outra. O dedo batia na tela com força, como se estivesse brigando com alguém por texto. Tá tudo bem, Tyler? Ele escondeu o celular na hora. Virou a tela para baixo e jogou no sofá. Tudo bem, só coisa do trabalho. Coisa do trabalho. Às 11 da noite, com aquela cara de quem quer matar alguém. Tá bom. Eu sabia exatamente com quem ele estava falando. E sabia exatamente o que estava perguntando. Provavelmente algo como: esse bebê é meu mesmo, Veridiana? Ou você estava me fazendo de palhaço esse tempo todo? E Veridiana do outro lado, desesperada, tentando convencer ele de que o bebê era dele e que ela e Josh não tinham voltado. A semente que eu plantei no jantar já estava germinando. No dia seguinte, Veridiana apareceu na minha porta sem avisar. Tocou a campainha com aquele sorriso forçado de sempre, mas eu vi que ela não estava ali para me visitar. Estava ali para pescar informação. Queria saber se eu sabia de alguma coisa, se Tyler tinha comentado algo. Mas não podia perguntar direto, porque senão eu ia descobrir que ela e Tyler estavam se falando. Então eu não dei tempo para ela pensar. Assim que ela se sentou, eu já fui soltando. Amiga, eu preciso desabafar. O Tyler está com uma ideia na cabeça que eu não sei o que eu faço. Que ideia? Ele quer se mudar daqui. Quer ir para perto dos pais dele. Dos pais dele? Mas os pais dele não moram do outro lado do país? Exatamente. Ele quer vender a casa e se mudar o quanto antes. Diz que quer ficar perto da família dele. Já está até pesquisando imóvel lá. Veridiana ficou em silêncio. Eu vi todas as emoções passando pelo rosto dela como letreiro de estrada. Susto, raiva, medo, desespero. Ela devia estar pensando que Tyler queria inventar brigas com ela, questionar a paternidade do bebê, criar desculpas para se afastar. Tudo isso para fugir dela e recomeçar a vida bem longe dali, com a esposa, deixando ela para trás. Grávida, sozinha. Antes que ela conseguisse processar, eu emendei outro assunto. Mudei o tom, dei um sorrisinho tímido e baixei a voz como se fosse contar um segredo. E amiga, mudando de assunto. Eu e o Tyler estamos, como eu vou dizer, nos reconectando. Reconectando? É, menina. Desde que eu voltei do coma, ele está super carinhoso, super presente. E a gente está, sabe? Todo dia. Às vezes 3 vezes por dia. A gente está planejando ter um filho, inclusive. Nunca a nossa vida sexual foi tão boa. Acho que o susto do coma fez ele me valorizar mais, sabe? Veridiana ficou vermelha. Vermelha de verdade. A mão que segurava o copo de café apertou com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela tentou sorrir, tentou dizer: "Que bom pra vocês." Mas o que saiu foi um murmúrio engasgado que não convenceu ninguém. O que ela não sabia era que desde que eu acordei do coma, eu e Tyler não tínhamos tido relações. Nenhuma vez. Eu ainda não me sentia confortável para isso. Meu corpo ainda estava se recuperando, minha cabeça ainda estava processando tudo. Mas Veridiana não precisava saber disso. Para ela, o homem que dormiu com ela por meses agora estava transando com a esposa 3 vezes por dia e planejando ter um filho. E de quebra queria vender a casa e fugir para o outro lado do país. Eu tomei meu café olhando para ela com a maior cara de inocente do mundo. Veridiana estava destruída por dentro, e eu estava adorando cada segundo. Nesse momento, a porta da frente abriu. Tyler entrou, largou a chave no aparador e, quando viu Veridiana sentada no sofá comigo, congelou. Ficou parado na entrada da sala com a pasta do trabalho na mão, sem saber o que fazer com o corpo. Veridiana olhou para ele. Não foi um olhar de amiga. Foi aquele olhar de ódio que eu já conhecia. Só que dessa vez era pior. Dessa vez tinha mágoa, ciúmes e raiva misturados. Tyler desviou o olhar na hora. Oi, Tyler, Veridiana disse com a voz seca. Oi? Ele respondeu sem olhar para ela. Não sabia que você estava aqui. O clima ficou pesado. Os dois ali, na minha sala, fingindo que não existia nada entre eles, enquanto eu estava sentada no meio sorrindo como se o mundo fosse um lugar maravilhoso. Veridiana se levantou do sofá e pegou a bolsa. Bom, eu preciso ir. Já tomei muito do seu tempo, Claire. Espera, Veridiana. Antes de você ir, eu tive uma ideia.
O que você acha de fazer o seu chá de bebê aqui em casa? Eu organizo tudo. Decoração, comida, convidados. Você não precisa se preocupar com nada. Veridiana fez cara de surpresa. Não, Claire, não precisa. Sério, é muito trabalho. Tyler, que estava indo para a cozinha, se virou e disse: É, Claire, é muita coisa para você organizar. Você ainda está precisando repousar. Pensei comigo. Olha que bonitinho os dois concordando. Os dois preocupados comigo. Que fofos. Gente, eu estou ótima, eu insisto. Veridiana, é o seu primeiro filho. A gente tem que comemorar. Eu faço questão, afinal você é minha melhor amiga. Vai ser aqui em casa, vai ser lindo, prometo. E você só precisa parecer bonita. Não aceito não. Veridiana olhou para Tyler. Tyler olhou para o chão. Nenhum dos dois teve argumento. Tá bom, Claire. Se você faz questão. Faço. Você vai amar. Você vai ver. Veridiana deu um sorriso fraco. Tyler subiu as escadas sem dizer nada, e eu ouvi o chuveiro ligando. Eu fui até a porta com Veridiana e disse com o maior sorriso do mundo: Agora vou lá dar amor pro meu marido. Aproveitar que ele está no banho. Dei uma piscadinha e fechei a porta. A cara que Veridiana fez foi impagável. Nos dias seguintes, a rotina se repetia. Toda noite, Tyler no sofá com o celular, digitando feito louco, mandando mensagem atrás de mensagem com aquela cara de quem está no limite. Coisa do trabalho, sempre a mesma desculpa. Eles estavam brigando. Eu não precisava ler as mensagens para saber. Eu via no rosto do Tyler a raiva quando largava o celular. E o mais engraçado de tudo isso era que nenhum dos dois podia me confrontar sobre o que eu disse pro outro. Tyler não podia chegar para mim e perguntar: Claire, é verdade que você falou pra Veridiana que eu quero me mudar de estado? E que a gente transa 3 vezes por dia? Porque aí eu ia perguntar pra ele: E como você sabe o que eu converso com a Veridiana? Vocês estão se falando? E Veridiana não podia chegar pra mim e perguntar: Claire, por que você contou pro Tyler que me viu com o Josh no maior love? Porque aí eu ia perguntar pra ela: Ué, Veridiana, como você ficou sabendo disso? Eu só falei pro Tyler. Perguntar significava se entregar. Significava admitir que os dois se falavam, conversavam coisas íntimas. Então nenhum dos dois abria a boca. Era a armadilha perfeita. Um acusando o outro sem poder confirmar nada. Tyler provavelmente dizendo que aquele bebê não era dele, que ela estava voltando com o Josh. Veridiana provavelmente acusando Tyler de querer fugir das responsabilidades, de querer abandonar o filho, de estar se reconectando com a esposa e querer sumir para o outro lado do país. E a única pessoa que poderia confirmar ou desmentir tudo era eu. Mas eles nunca me perguntariam. Engoliriam a dúvida, ficariam pensando que um estava mentindo pro outro para manipular e ficariam cada um no seu canto se corroendo por dentro. E eu no meio, tomando meu café, sorrindo, perguntando pro Tyler se ele queria mais açúcar. Depois disso, Veridiana sumiu. Não aparecia mais sem avisar como antes. E quando eu ligava convidando para um café, para um almoço, sempre tinha uma desculpa. Estou com enjoo. Tenho consulta no médico. Hoje não dá, amiga. A mulher que antes vinha na minha casa 4 vezes por semana agora mal atendia o telefone. Mas o chá de bebê estava a todo vapor. Eu organizava tudo com um carinho que Veridiana não merecia, mas que as convidadas iam lembrar. Decoração impecável, mesa de doces, lembrancinhas personalizadas. Convidei todo mundo que ela conhecia. Amigas, família, conhecidas, vizinhas, colegas do trabalho, amigos da faculdade. Quanto mais gente, melhor. Mas faltava a peça principal. Peguei o celular e liguei pro Josh. Josh atendeu no segundo toque. Claire, tudo bem? Tudo. Josh, eu preciso da sua ajuda. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu muita coisa. Depois que a gente se encontrou na cafeteria, eu comecei a prestar atenção em tudo. E eu tenho certeza agora. O bebê é do Tyler. Veridiana se envolveu com ele enquanto eu estava em coma. Se mudou para minha casa, viveu a minha vida. E está dizendo para todo mundo que o bebê é seu e que você a abandonou grávida. Josh ficou em silêncio por uns segundos. Quando falou, a voz estava pesada. Eu imaginei que era isso. Depois da nossa conversa, eu fiquei pensando e tudo fazia sentido. Um homem à altura dela. Era o Tyler. Era. O que você precisa que eu faça, Claire? Expliquei o plano. Conta comigo, Claire. Estarei lá. Chegou o grande dia do chá de bebê. Minha casa estava impecável. Decoração em tons de amarelo e branco,
mesas arrumadas, música ambiente. Os convidados foram chegando, sorrindo, elogiando. Claire, que capricho! Tá tudo lindo! Veridiana estava radiante no meio da sala, recebendo presentes, tirando foto, passando a mão na barriga. Tyler estava num canto, cerveja na mão, sorriso forçado. De vez em quando olhava para Veridiana com aquele olhar duro que eu já conhecia. A semente que eu plantei ainda estava lá, crescendo. Eu olhei no relógio, respirei fundo e sorri. A campainha tocou. Eu fui abrir. Josh estava lá, usando jeans, camiseta e tênis, super tranquilo. Me olhou, deu um aceno mínimo com a cabeça, quase imperceptível, e entrou. Veridiana estava de costas, rindo com alguns convidados. Quando se virou e viu Josh parado no meio da sala, o riso morreu. A cor sumiu do rosto dela. O copo na mão dela tremeu. Josh? A voz saiu fraca, quase um sussurro. O que você está fazendo aqui? Josh colocou as mãos nos bolsos e respondeu com a maior tranquilidade do mundo. Ué, eu sou o pai do bebê. Vim pro chá do meu filho. Alguns convidados sorriram. Ah, é o pai. Uma até bateu palma. Veridiana parecia que ia vomitar. Largou o copo na mesa mais próxima e foi até Josh com passos rápidos, agarrando-o pelo braço, tentando puxar pro corredor. Josh, pelo amor de Deus, vai embora. Você não devia estar aqui. Por que não? Você disse pra todo mundo que o bebê é meu. Disse pra todos que eu te abandonei. Então eu vim. Quer que eu vá embora ou quer que eu fique? Tem que se decidir, Veridiana. Tyler já tinha percebido a movimentação. Eu vi o momento exato em que ele começou a caminhar na direção dos dois. Meu coração disparou, mas eu mantive a calma. Fiquei arrumando os guardanapos da mesa como se o mundo não estivesse pegando fogo. Tyler ficou próximo, a uns 2 metros de distância, para ouvir a conversa. Veridiana não viu. Josh viu. E Josh, olhando Veridiana nos olhos, falou num tom claro, firme, calculado. Veridiana, esse filho é meu. Eu quero ser um pai presente. Tyler ouviu cada palavra. Eu vi o rosto dele mudar. A mandíbula travou. As narinas dilataram. Ele deu um passo para trás, passou a mão no rosto, e eu soube que para ele estava tudo confirmado. O bebê não era dele. Era do Josh. Veridiana mentiu para ele esse tempo todo. Veridiana se virou e viu Tyler ali. Os dois se olharam. O desespero tomou conta da cara dela. Tyler não disse nada. Virou as costas e saiu andando, se afastando no meio das convidadas como se precisasse de ar. Veridiana foi atrás, quase correndo, desviando de cadeiras e mesas, tentando alcançar ele. Ela chegou perto e segurou o braço dele. Tyler puxou o braço de volta e continuou andando. Veridiana foi atrás de novo. Conseguiu ficar na frente dele e começou a falar baixo, rápido, gesticulando. Tyler desviava o olhar, negava com a cabeça, tentava sair de perto. Veridiana não deixava. Segurava, puxava, se colocava na frente. Os convidados começaram a perceber. As conversas foram morrendo uma por uma. Os sorrisos foram sumindo. 40 e poucas pessoas olhando para aqueles dois num canto da sala, cochichando numa discussão que ninguém entendia. Por que Veridiana estava discutindo com o marido da melhor amiga? O que estava acontecendo? Tyler tentou se afastar pela última vez e virou as costas. E Veridiana, no desespero, gritou. O filho é seu, Tyler! Eu juro! A voz ecoou pela sala inteira. Tyler parou. Virou devagar. A cara dele era de puro choque. Boca aberta, olhos arregalados, como se não acreditasse que ela tinha acabado de gritar aquilo na frente de todo mundo. Ele não esperava isso dela. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que você escuta o próprio coração batendo. 40 e poucas pessoas congeladas, com os copos no ar, os olhos arregalados. Ninguém respirava. E então, uma por uma, as cabeças foram virando. De Veridiana para Tyler. De Tyler para mim. E a ficha foi caindo. Tyler era meu marido. Veridiana era minha melhor amiga. Eu estive em coma por 14 meses. E enquanto eu estava num hospital, lutando pela vida, meu marido estava com a minha melhor amiga. E agora ela estava grávida dele. Uma mulher levou a mão à boca. Outra largou o prato. Uma senhora que estava sentada olhou para Tyler e disse bem alto. Que vergonha, rapaz. Alguém xingou. Alguém começou a chorar. O clima da festa virou funeral em 2 segundos. E eu? Eu fiz a atuação da minha vida. Arregalei os olhos. Deixei a mão tremer. Levei a mão na boca e dei um passo para trás, como se tivesse levado um tapa na cara.
Minha voz saiu num fio. Tyler, isso que ela falou é verdade? Tyler me olhou e não conseguiu falar. Abriu a boca, fechou. As mãos tremiam. Tentou dar um passo na minha direção e eu recuei. As convidadas vieram para cima de mim. Me abraçaram, me sentaram, me deram água. Coitada da Claire. Ela estava em coma. Em coma! Que tipo de amiga faz uma coisa dessas? E ele, o marido? Que tipo de homem faz isso? Veridiana ficou parada no meio da sala. Sozinha. Com a barriga de 6 meses e o olhar de quem finalmente entendeu o que tinha acabado de fazer. Ela confessou tudo, na frente de todo mundo, no chá de bebê que a própria traída organizou para ela. Josh, que estava parado no meio da sala esse tempo todo, também fez a atuação dele. Arregalou os olhos, deu um passo para trás e falou bem alto para todo mundo ouvir. Esse filho não é meu? Mais uma camada de choque. As convidadas olhavam de um para o outro sem saber quem consolar primeiro. Josh continuou. O pai do bebê é o marido da sua melhor amiga? Veridiana tentou falar, mas ninguém queria ouvir. Ela abria a boca e alguém cortava. Tyler tentou se explicar. Gaguejou algo sobre estar sozinho, sobre o coma, sobre não saber se um dia eu ia acordar, sobre ter sido um erro. Uma das convidadas apontou o dedo na cara dele. Um erro? A mulher estava em coma, Tyler, em coma, lutando pela vida. E você com a melhor amiga dela? Outra se levantou. E você, Veridiana? Que tipo de amiga faz isso? A mulher quase morreu e você aproveitou para roubar o marido dela? Eu que não quero uma amiga assim perto de mim. Veridiana tentou se defender. Disse que não era assim, que as coisas tinham acontecido, que ninguém planejou nada. Mas cada palavra que saía da boca dela piorava a situação. As convidadas não queriam explicação. A mãe de Veridiana, que estava sentada num canto, ficou branca. Levou a mão no peito, tentou se levantar e desmaiou. Caiu da cadeira para o chão. 2 mulheres correram para acudir. Alguém gritou para pegar água. Alguém gritou para chamar uma ambulância. O chá de bebê virou um caos. No meio daquela confusão toda, alguém me pegou pelo braço e me levou para dentro do meu quarto. Vem, Claire, você não precisa ver isso. Me sentaram na cama, me deram água, ficaram fazendo carinho na minha mão. Do lado de fora, eu ouvia vozes alteradas. Gente mandando Tyler ir embora. Gente mandando Veridiana dar espaço. Gente chorando. Gente xingando. Deem espaço para Claire. Tirem esses 2 daqui. E eu ali, sentada na cama, com um copo de água na mão e a cara de devastada mais convincente que eu já fiz na vida. Nos dias seguintes, a confissão correu como incêndio. Todo mundo sabia. E eu tinha testemunhas de sobra. Entrei com pedido de divórcio por adultério. Tyler apareceu na minha porta 3 dias depois. Olhos vermelhos, barba por fazer. Não parecia o engenheiro de terno que Veridiana tanto admirava. Claire, por favor, me escuta. O que você quer, Tyler? Eu não quero o divórcio. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. A Veridiana foi um erro. Foi um step. Um momento de fraqueza que eu me arrependo todo dia da minha vida. Um step que engravidou. Eu sei. Ela me enganou, disse que tomava pílula e... Aconteceu. Mas eu estava sozinho, Claire. Você estava em coma. Os médicos não sabiam se você ia voltar. Eu ia no hospital todo dia e ficava sentado do lado de uma pessoa que não se mexia, que não falava, que não respirava sozinha. E a Veridiana aparecia aqui, me fazia companhia, trazia comida e ela deu em cima de mim. Eu fui fraco. Admito que fui. Mas eu te amo. Você deixou ela se mudar para minha casa, Tyler. Deixou ela pintar as minhas paredes, mudar os móveis de lugar, usar minhas coisas, dormir na minha cama. Enquanto eu estava morrendo num hospital, vocês estavam brincando de casinha na minha casa. Eu sei que não tem desculpa. Não tem mesmo. A confiança morreu, Tyler. E sem confiança não tem casamento. Não vou voltar atrás na minha decisão. Ele saiu da minha casa chorando. Foi a última conversa que tive com ele pessoalmente. Com a confissão pública e 40 e poucas testemunhas, meu advogado não teve dificuldade nenhuma. Fiquei com a casa e uma pensão generosa. Tyler perdeu tudo. A casa, a esposa, a reputação. E sabe quem ele culpou? Veridiana. Disse que ela destruiu a vida dele, que se ela não tivesse aparecido nada daquilo teria acontecido. Tyler não quis mais saber da Veridiana. Não ficaram juntos. Hoje eu moro na minha casa sozinha. Voltei com a minha decoração, minhas cores, meus quadros. Retomei meus clientes, voltei pro trabalho,
Reconstruí minha vida pedaço por pedaço. O Josh virou meu amigo de verdade depois de tudo aquilo. A gente começou a se encontrar para tomar café, depois virou jantar, depois virou cinema, depois... Bom, vocês imaginam. O programador de jeans e camiseta de banda que Veridiana achava pouco acabou sendo a melhor companhia que eu poderia ter. Um dia, Josh e eu estávamos jantando num restaurante quando o celular dele tocou. Ele olhou a tela e arregalou os olhos. Me mostrou. Veridiana. Atende, eu disse. E coloca no viva voz. Josh atendeu e colocou o celular entre nós dois na mesa. Josh? Oi. É a Veridiana. Oi, Veridiana. Fala. Eu vi no seu Instagram que você está com a Claire. Eu precisava te ligar porque eu me preocupo com você, Josh. Eu sempre me preocupei. Josh olhou para mim e segurou o riso. Se preocupa comigo? Que bom. Josh, eu preciso te falar uma coisa. A Claire, ela não é quem você pensa que é. Ela sempre falou mal de você pelas costas. Dizia que você se vestia mal, que não tinha ambição, que andava de bicicleta porque não tinha dinheiro para carro. Ela ria de você, Josh. Ria das suas camisetas de banda, do seu cabelo, do seu jeito. Eu sempre te defendi. Sempre. Ela está com você só para me afetar. Eu levei a mão na boca para não gargalhar. Era impressionante. Tudo o que ela estava dizendo era exatamente o que ela sempre disse do Josh. Palavra por palavra. Estava tentando inverter, colocar na minha boca as coisas que saíam da boca dela. Tentando fazer a cabeça do Josh para ele largar de mim e voltar para ela. Josh me olhou com aquele sorriso de canto e disse: Veridiana, que interessante. Ah, deixa eu te falar. Você está na viva voz. Silêncio. Eu me inclinei para o celular e falei: Oi, Veridiana. Só queria te dizer que o Josh é muito mais divertido do que o chato do Tyler. Ele é engraçado, me faz rir. A gente sai para andar de bicicleta juntos e não fica reclamando do trânsito. Adorei fazer a troca, viu? Recomendo. O telefone ficou mudo por 3 segundos. Depois desligou na nossa cara. Eu e Josh nos olhamos e começamos a rir. Aquela risada gostosa, de barriga doendo, de lágrima escorrendo, de bater na mesa. O garçom olhou preocupado. A gente pediu desculpa e pediu mais vinho. Veridiana terminou sozinha. Sem amiga, sem meu marido, sem a minha casa, sem ninguém. Com um lindo bebê para criar sozinha. Tyler paga pensão e pega a criança para as visitas de fim de semana, mas está longe, muito longe do que Veridiana imaginou que seria. Nada de casa grande, nada de marido de terno, nada de vida perfeita. Eu não desejo mal para a criança, é inocente nisso tudo. Mas a mãe? A mãe escolheu cada passo que deu. Largou um homem bom porque queria coisa melhor. Roubou o marido da melhor amiga que estava em coma. Às vezes eu fico pensando, o que eles queriam afinal? Qual era o plano? Tyler ia me largar quando o bebê nascesse? Ou ia ficar com as duas, uma em casa e outra no apartamento? Ou pior, Tyler achou que eu nunca fosse acordar, que eu ia morrer naquela cama de hospital e ele ia seguir a vida com a minha melhor amiga na minha casa como se eu nunca tivesse existido? Sinceramente, eu não sei. E acho que eles também não sabiam. Acho que nenhum dos dois pensou tão longe. Foram vivendo no momento, empurrando com a barriga, fingindo que o dia de prestar contas nunca ia chegar. Mas chegou. E veio com convite, balão e docinho. Mas sabe o que é engraçado? Eu entrei naquela cirurgia querendo mudar o meu corpo. Fiquei 14 meses dormindo. E quando acordei, quem mudou foi o corpo que estava ao meu lado. Eu perdi uma barriga e ganhei um namorado que vai trabalhar de bicicleta. Uma casa só minha e a melhor história para contar num jantar. Outro dia o Josh chegou em casa com uma camiseta nova. Eu olhei e comecei a rir. Estampada na frente, em letras grandes. Achei alguém à minha altura. Eu amo esse homem. E literalmente falando, eu finalmente acordei para a vida. Se você chegou até aqui, posta "acordei" nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que tenha gostado da história. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder as novidades. Um beijo enorme e até a próxima!